Vamos agora falar de capacitores, mas a gente vai aproveitar a oportunidade e falar de energia, claro, porque capacitores são elementos, de um circuito elétrico que tem essa função, ou seja, armazenar energia. Essa é uma função importante de um capacitor. E essa energia armazenada é energia elétrica. Muito bem, então vamos começar falando de energia elétrica. Ora, nós vamos agora abordar uma forma de energia que já havíamos discutido antes. Essa forma de energia é a energia eletromagnética. Agora, a energia eletromagnética, ela é distribuída no espaço físico. Ora, ela está armazenada, essa energia, sob a forma de campos. De forma que estamos falando aqui da energia da radiação, podemos pensar assim. É uma forma de energia diferente. Veja-se que essa forma de energia, ela é caracterizada, antes de mais nada, por uma densidade. Você não diz, naquele ponto eu tenho uma energia eletromagnética. Não, não. Naquele ponto, nós podemos dizer que a densidade de energia assume um determinado valor. De forma que a densidade de energia, ela se encontra, em geral, sob duas formas. Uma densidade de energia elétrica e uma densidade de energia magnética. Uma associada a campos magnéticos e a outra associada a campos elétricos. E a densidade de energia é uma soma das duas. Então, nós podemos dizer que a energia permeia o espaço. É exatamente isto. Ora, se eu quiser determinar a energia, eu precisaria primeiro me perguntar, mas que energia você está falando? O que faz sentido é saber quanto de energia existe num elemento de volume, ou num volume V. O que você faz? Você faz uma integral de volume da densidade de energia, e isso me dá energia, de acordo com essa figura aqui. Eu posso considerar só a energia contida nessa parte de cima da caixa ou na parte de baixo da caixa. Então, eu preciso especificar, na verdade, a energia contida num determinado volume do espaço, numa certa região do espaço, que é isso que faz sentido. Agora, a densidade de energia, essa depende de cada ponto. Depende de x, y, z e, eventualmente, do tempo. Eventualmente do tempo. Agora, se eu tenho, então, duas cargas, por exemplo, porque de uma carga só a coisa é bem mais complicada de interpretação para essa forma de energia eletromagnética. Isso é um problema antigo, não vamos discutir. Se eu tenho duas cargas, existe uma energia de interação, que a gente escreve dessa forma aqui. Então, você já está percebendo que se pode falar, sim, em energia eletromagnética, de interação. Agora, o caso mais interessante, na realidade, é quando a gente tem uma distribuição de cargas elétricas caracterizadas por uma densidade. Bom, aí existe uma série de contas que se pode fazer. A primeira é que essa energia é igual à integral no volume da densidade vezes o potencial. Essa é uma forma. Agora, a gente faz uma série de manipulações e acaba mostrando
que a densidade de energia, na realidade, é igual a epsilon sobre 2, né? E essa grandeza, então, caracteriza o meio, vezes E ao quadrado. Ou seja, a densidade de energia elétrica é igual a E ao quadrado, vezes epsilon, dividido por 2. Né? Aqui está, então, o resultado. Né? Se eu tenho um campo elétrico em alguma região do espaço, eu tenho uma densidade de energia associada à existência desse campo, e ela depende de E ao quadrado, além de depender do material. Se for um vácuo, aqui isso é epsilon zero. Né? Muito bem. Então, por exemplo, entre as placas de um capacitor, aqui eu tenho um campo elétrico. Consequentemente, eu tenho uma energia armazenada entre as placas de um capacitor, como a gente vai discutir logo em seguida. Esse é o resultado, né? E muitas vezes a gente vai ter que recorrer a integrais de volume. Essa é uma forma de se determinar, né, a capacidade de um capacitor, por exemplo. Né? Essa é uma das formas de fazê-lo. Né? Então, sempre que eu tenho, né, um campo elétrico numa certa região do espaço, como eu tenho aqui, eu tenho energia ali. E às vezes eu quero calcular qual a energia em todo o espaço, ou só naquele volume ali que eu estou interessado. Né? Muito bem, então envolve sempre integrais. Bom, capacitores, né, a gente sempre representa mais desse jeito aqui, dessa forma aqui, com essa figura aqui, para representar capacitores. A segunda é menos, a gente não vai utilizar. Muito bem, então o que são capacitores? Né? Antes de mais nada, eu quero lembrar que os capacitores, eles foram desenvolvidos numa cidade chamada de Leiden, né? E por isso, originalmente, eles recebiam esse nome, né? Era a garrafa de Leiden, porque tinha realmente essa forma aqui, né, de uma garrafa. A gente não vai explicar, porque a gente vai logo em seguida para a questão dos capacitores propriamente dito. É mais para fazer uma referência de caráter histórico. Né? Então, essas garrafas foram desenvolvidas cerca de 1745, né, aproximadamente. Você veja que é mais antigo até do que a pilha, né? Claro, a pilha foi descoberta em 1800. Né? Muito bem, aqui se descobriu, então, uma forma de armazenar cargas elétricas. É isso, no fundo é isso. Né? Muito bem, Benjamin Franklin fazia uso e fez pesquisas também, envolvendo garrafas de Leiden, né? E claro que ele estava mais interessado em entender, né, a eletricidade na atmosfera quando ocorrem, né, esses grandes temporais. Né? O fato é que tem toda uma história esse desenvolvimento. O fato é o seguinte, eu posso, quando eu considero um condutor, na superfície de um condutor, nós temos o potencial constante e ele pode armazenar cargas também. Ora, a gente define a capacidade de um condutor, né, como sendo igual à carga sobre a superfície, né, do condutor, dividido pela voltagem, né? Porque ele está sempre ao mesmo potencial. A superfície de um condutor é uma equipotencial. V, potencial constante na superfície de um condutor. A essa relação, então, nós chamamos de capacidade de um condutor. Né? A capacidade é medida em farads. Muito bem, que é basicamente, então, Coulomb por volt. Né? É essa unidade aqui. O fato é que nós estamos mais interessados nessa situação aqui, bem interessante. Qual seja, nós temos um condutor, um outro condutor, temos cargas nesse condutor, cargas no outro condutor, mas de sinal oposto, em módulo iguais. Então, esse é um arranjo, né? Esse é um dispositivo, esse é um elemento de um circuito, né? E ele consegue, claro, também armazenar cargas. Né? Isto mesmo, essa é a sua função, mas ao fazê-lo, a gente despende energia e o sistema
acaba, então, tendo uma energia elétrica que fica à nossa disposição, sempre que nós precisarmos, por exemplo, de uma descarga elétrica rápida, né, como o flash de uma câmera, né, por exemplo, né, então, sempre que precisarmos de uma descarga elétrica, temos à nossa disposição esse elemento, né, de um circuito, né. Muito bem, nós sabemos como carregar, né, um condensador, que é um outro nome para capacitor, né? Vocês vão ver que eu vou de vez em quando usar condensador e de vez em quando capacitor, né? Capacitor é mais usual hoje, né? Muito bem, então tenho aqui, né, e posso usar um instrumento para medir, né, a carga elétrica e posso também, claro, medir a diferença de potencial, né? Muito bem, agora vamos à definição de capacidade de um condutor, a capacidade de um condensador, né, ou de um capacitor. É uma definição parecida com aquela anterior, né? A capacidade de um condutor. Não, aqui são dois. Então, nós definimos a capacidade, ou capacitância, né, muitas vezes utilizada, né, a capacidade como sendo a relação entre a carga elétrica, Q, né, aqui nós estamos usando o módulo da carga, a Q, né, dividido pela diferença de potencial, né. Então, essa é a definição, né, de capacidade. E nós, muitas vezes, podemos determinar a capacidade a partir dessa relação, né? Mas, muitas vezes, nós definimos ou conseguimos calcular a capacidade a partir da energia armazenada. Temos duas formas de determinar. Vamos a isso daqui a pouco. Muito bem. Se eu inserir um dielétrico, né? Se eu inserir um dielétrico, então a capacidade aumenta por um fator K, onde K é a constante dielétrica do meio, né? E isso é muito fácil entender a partir daquela expressão de E ao quadrado, né? Porque E ele vai com 1 sobre K. Então, seria 1 sobre K2, mas tem um K em cima. Então, veja que capacidade, eu fiz considerações de energia, claro, mas é a mesma coisa. Muito bem, é claro que se eu colocar um dielétrico aqui, esse eletrômetro, ele vai determinar uma carga menor na superfície, né? Claro, porque eu tenho ali as cargas de polarização também, né? Muito bem, ele leva em conta as cargas de polarização, né? Então, se eu tenho um dielétrico, né, e se eu tenho aqui cargas, né, por unidade de área, aqui cargas por unidade de área negativas, quando eu coloco um dielétrico, surge aqui nessa superfície, e se eu tenho um vetor de polarização constante, eu só tenho essas cargas superficiais, menos e menos, mais e mais, né? Então, essa é a situação quando eu coloco um dielétrico no capacitor, né? Ou no espaço entre o que às vezes é chamado de placas ou armaduras, né? Também se usa essa palavra, né? Muito bem, vamos começar com o capacitor plano. Ele é o mais simples de ser analisado, porque, veja, o campo elétrico ele é dado por sigma, que é a densidade de carga, dividido por 2 vezes epsilon. Se ele aqui estiver o vácuo, é 2 vezes epsilon zero, né? De forma que o campo elétrico ele é um campo elétrico uniforme. Isso é muito bom, muito interessante e muito fácil de lidar. Porque veja só como vai ser fácil calcular a energia, né? Porque o campo elétrico é um campo elétrico uniforme, né? E fora do capacitor, a gente admite que não existem campos elétricos, né? A gente admite um capacitor ideal, infinito, digamos assim, desprezando o que é conhecido muitas vezes como efeitos de borda, né? Muito bem. E agora a gente pode calcular, né, a energia armazenada utilizando o método, digamos, A, né? Essa aqui é uma forma da gente calcular a capacidade, né?
Então, como é que a gente obtém a energia armazenada por um capacitor? Aqui eu considero aquela expressão, né, de energia igual a Q vezes V, considero um elemento de carga de Q vezes V, mas V é Q sobre C, e agora efetuo a integral de Q' de Q' de 0 até Q. Quando eu passo a carga do capacitor de 0, né, até o valor Q. E essa energia, então, é igual a Q2 sobre 2C, igual a meio de C vezes V ao quadrado. Então, se eu calcular a energia, né, eu posso determinar a capacidade, né? Esse é um exercício relativamente simples, né, como a gente vai ver em alguns casos. Né, né? Então, por exemplo, o condensador plano, eu posso colocar uma parte dele, né, com um material, a outra parte com outro material, posso preenchê-lo de várias formas possíveis e em cada caso dá para a gente realmente calcular a capacidade que muda. Então isso aqui poderia ficar mais como um exercício, né? Muito bem. De forma que agora eu posso calcular a partir, né, daquela relação, né, entre a capacidade, a carga e a diferença de potencial. O campo é constante. A diferença de potencial a uma distância d é igual a sigma vezes d sobre epsilon, q vezes d sobre epsilon, aí eu determino a capacidade. A capacidade de um capacitor envolve elementos, né, de geometria do capacitor, né? Um capacitor esférico é diferente de um cilíndrico, né, de um capacitor de placas paralelas, né, por exemplo, né? Então, envolve elementos da geometria e também do material que preenche e como é preenchido também, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho uma conta sobre a energia armazenada, porque agora a densidade, né, de energia elétrica ela é constante. Portanto, eu multiplico, né, veja, E ao quadrado, esse ρE é constante, e agora eu multiplico o ρE pelo volume, é basicamente isso. E tem uma forma também de calcular a capacidade. Bom, temos outros tipos de capacitores, né? Por exemplo, um capacitor cilíndrico, você coloca uma quantidade de carga que na superfície interna, né, que é uma superfície cilíndrica, e uma outra superfície cilíndrica externa, na qual você coloca uma carga menos Q. Ou ao contrário. Mas, muito bem. Então, raciocinando assim, né, o nosso problema é o de determinar o campo elétrico no interior. Já começa por aí, porque eu vou determinar a diferença de potencial primeiro, né, para achar a capacidade desse capacitor cilíndrico, né? E aí a gente usa, né, a lei de Gauss para demonstrar que o campo elétrico é igual a uma constante dividido por 2 vezes π vezes R, mas R aqui é a distância, né, desse ponto, né, até o eixo do cilindro. Então, muito cuidado com esse R. Se o capacitor for tal, né, que a superfície interna seja A e a superfície externa seja B, essa diferença de potencial, então, envolve a função logaritmo natural, Ln, de forma que eu tenho aqui a relação entre a diferença de potencial e a densidade de cargas. E, consequentemente, eu tenho uma expressão para a capacidade de um capacitor cilíndrico, né? É claro que eu tenho um outro jeito, que é via cálculo envolvendo energia. Então, isso aí fica como exercício, né? Agora, o campo elétrico depende de 1 sobre ρ. Eu preciso calcular a energia localizada entre as placas do capacitor, né? Muito bem. O capacitor esférico, a ideia é a mesma, né? São 2 superfícies esféricas, né, de raios, por exemplo, R1 e R2. Né? O campo elétrico é o campo elétrico típico, né, de cargas distribuídas uniformemente sobre uma superfície, né? Basicamente é isso. E aí você calcula a diferença de potencial e determina a capacidade desse tipo de capacitor, né? Muito bem. Para a gente encerrar, a gente gostaria de falar um pouco
sobre a questão da associação, né, de capacitores. Existem, claro, sempre dois tipos de associação que a gente considera, né? No caso, eu tenho capacitores, por exemplo, associados, né, em paralelo, né? Neste caso, como eu disse antes, né, a diferença de potencial ao qual cada capacitor está sujeito é sempre a mesma, né? Então, esse é um fato que a gente usa, né? E lembrando sempre, por outro lado, que o que a gente quer, né, é levar em conta que eu vou obter uma relação entre a carga total e a diferença de potencial, né? E o que aparecer aqui eu vou chamar de capacidade do capacitor equivalente, né? E aí é só você fazer algumas continhas relativamente simples, né? Porque Q1 é igual a C1 vezes ΔV, Q2 igual a C2 vezes ΔV, faço a soma, isso é a carga total, e agora a carga total, que é esta soma, eu relaciono com ΔV. E o que aparece aqui é a soma das capacidades. Portanto, o capacitor equivalente é aquele que tem uma capacidade dada pela soma das capacidades dos capacitores, né, que estão em série, né? Aliás, em paralelo, né, de acordo com esse desenho, em paralelo. Muito bem, mas eu posso colocá-los também em série, né, de acordo com essa figura aqui, né? E agora, aqui, a corrente, ou melhor, veja que a gente vai levar em conta que as cargas aqui seriam sempre mais C e menos C, mais, ou melhor, mais Q e menos Q, mais Q e menos Q, né? Esse é um dado importante, né? De forma que a diferença de potencial, nesse caso, é igual à soma das diferenças de potencial. Como a carga é comum a todas elas, ΔV é igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. Obtenho essa expressão e isso a gente escreve como sendo igual a Q, né, que é a carga comum, né, a todos eles, quando eu coloco em série, né? Portanto, ΔV é igual a Q sobre C, onde 1 sobre C é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Ou seja, no caso de capacitores colocados em série, a regra é o oposto do caso dos resistores, né? E no caso ser paralelo também, é o oposto do caso dos resistores, né? A gente pode ter capacitores de capacidade variável, que são muito úteis, e a gente poderia falar de outros tipos de capacitores, mas vamos ficar por aqui.